Pois é, meus queridos alunos. Hoje, agora vamos falar de Roma nessa segunda aula, videoaula de hoje. Espero que estejam bem protegidos, enfim. Me perguntaram no vídeo 1 se eu estava com coronavírus, mas não. Tem alergia mesmo. Ok? Mas enfim. Vamos para a nossa segunda aula aqui, ó. A gente mostrava a lobinha, lembram? Os dois meninos, Rômulo e Remo. É a origem sobre a fundação de Roma, né? Repare vocês também que atrás aqui falávamos, né? Temos o Senado e o povo de Roma. Isso aqui para nós é importante, porque o Senado e o povo de Roma, na fase da história de Roma, você teve uma primeira fase da monarquia. Você tinha um rei etrusco, que vai ser expulso, né, da região, mas a primeira fase da história romana é a fase monárquica. Essa fase aqui, o Senado Romano, é a fase da República. A República vai ser proclamada. Então é a fase republicana de Roma. E o principal órgão, né, que exercia poder, declarar guerra, declarar paz, era o Senado Romano. Então daí a ideia de o povo e o Senado de Roma, porque durante o período republicano, diferentemente do Império, né, você vai ter a figura do imperador, a fase da República você tem o Senado Romano como o órgão que toma as decisões principais em Roma. E é interessante que nessa fase republicana, essa cidadezinha, né, que ali encravada na Península Itálica, Roma, ela começa a se expandir territorialmente e economicamente, conquistar os povos ali da região e obviamente vai se tornar ao longo do processo histórico um dos maiores impérios e mais importantes impérios da história da antiguidade. Enfim, voltemos então à fase da história de Roma no que se refere à República Romana. Alguns pontos são significativos, devem ser considerados. O primeiro deles é em questão entre patrícios e plebeus, como falávamos. Quer dizer, os patrícios são aqueles grupos ricos, proprietários de terra que detinham poder em Roma. E quem não era patrício era plebeu. O plebeu é uma massa pobre, sem acesso político, sem direitos políticos, muitas vezes. E os clientes que trabalhavam, inclusive, para os patrícios, né, numa relação, inclusive, de troca de favores, o que denomina clientelismo, inclusive, o clientelismo vem disso aí, né? Na República Velha no Brasil nós tivemos várias práticas clientelistas, e isso aí está relacionado à história de Roma, sobretudo a Roma republicana. Então o primeiro ponto a ser considerado, ou o segundo ponto a ser considerado do ponto de vista da República Romana, é o fato de que o poder político está nas mãos do Senado. E esse Senado ele é composto majoritariamente pelos patrícios. E aí você vai ter nesse processo histórico republicano uma pressão tremenda dos plebeus, né? Os plebeus ameaçam, inclusive, cruzar os braços, abandonar Roma, um levante. E porque o que os plebeus vão pleitear nessa fase republicana? Direitos. E essa pressão que os plebeus exercem ou vão exercer em relação ao Senado Romano faz com que o Senado Romano, ainda na fase republicana, né, nós estamos monarquia, república, nós estamos fazendo, relembrando aspectos históricos relevantes da fase republicana, os patrícios conseguem alguns direitos, né? O fim da escravidão por dívidas, os patrícios conseguem eleger um representante deles no Senado Romano, o chamado tribuno da plebe. O tribuno da plebe é um representante dos plebeus no Senado Romano. Ou seja, a luta entre patrícios e plebeus, e principalmente a pressão dos plebeus em relação aos patrícios por direitos, ela teve êxito, ela teve sucesso na fase republicana. Então, o segundo ponto, o segundo aspecto é importante ao pensarmos a República Romana, né? Nessa fase da República, você vai ter um processo de militarização de Roma, de expansão territorial, expansão econômica, e essa expansão ela chega até um
ponto que os generais romanos, os diversos generais romanos, eles começam a se colocar acima do Senado romano. E aí você vai ter indivíduos, né, que nós chamamos de triunviratos, né? São generais que têm projeção militar, fazem conquistas territoriais importantíssimas para Roma, né? Anexando diversos territórios a Roma. Aí você vai já estar formação do Império Romano, e aí você tem um momento histórico em que o Otávio Augusto torna-se imperador romano. Aí é o início da fase do Império Romano. Claro que eu estou focando elementos chaves importantes aí para o Enem, claro, né? Então nessa fase aí você tem um fim da República, né? A República ela termina quando o Otávio Augusto recebe o título de Príncipe Augustus, né? Quer dizer, o imperador de Roma. Agora, o Senado que teve não que não tenha no Império, mas o Senado tinha uma atuação política primordial na fase republicana. Mas agora o Senado está submetido a um indivíduo que é um imperador. Ele é chefe das tropas, né? Imagina, ele tem em mãos o poderio militar e vai utilizar desse poderio militar, obviamente, para exercer o seu poder político em relação à capital do Império Roma e em relação às províncias que foram anexadas e serão anexadas a Roma durante esse processo de expansão territorial de Roma. Então é um Império Romano. E o interessante é que nessa fase do Império Romano nós temos a inauguração de uma política conhecida como pão e circo. Aquela política na qual os imperadores distribuíam alimentos à população simples, pobre, realizavam espetáculos, jogos. Na verdade, a política de pão e circo era uma estratégia utilizada pelos imperadores romanos como forma de conter aquela tensão social, né? Como forma de evitar revoltas, como forma de evitar rebeliões no Império Romano. Esse é um ponto importante quando pensamos em Império Romano, né? E, obviamente, os romanos se colocam como centro, né, da história, o centro do mundo, e começam a denominar aqueles povos ainda não conquistados, que não se submetiam à fase, que não se submetiam às leis romanas, aos costumes romanos, de povos bárbaros. Então aqui você já tem dois elementos importantes do Império Romano: a inauguração da política do pão e do circo, a política do pão e circo. Enquanto na República nós temos o exercício do poder político pelo Senado e a luta entre patrícios e plebeus, e sobretudo os plebeus pressionando por direitos. Então, voltando à questão de Roma, a monarquia, a República e o Império. Então você vai dar uma lida no capítulo sobre Roma, né, lá no seu material, frente A, frente B, só você olhar lá, tá? Império Romano. Depois você vai acessar o P+, lá tem um vídeo, vou disponibilizar um vídeo sobre Roma, e fazer aquelas primeiras questões relacionadas ao Império Romano que caíram em provas do Enem. Lembrando que você nesse momento vai trabalhar com os conceitos de pão e circo, com os conceitos de bárbaros, né? Com a luta entre patrício e plebeu, as conquistas dos plebeus em Roma durante a fase republicana, essa expansão territorial econômica de Roma durante a República. Então você nesse momento vai focar isso. Ok? Sucesso, um abraço, e nós vamos gravando mais videoaulas, e lá no P+, também você pode postar suas dúvidas, suas questões, suas perguntas, estamos juntos, ok? Um abraço, e vou gravar mais aulas relacionadas a Roma, com certeza. Grécia e Roma. Ok? Seria um terceiro vídeo aula aí. Então aguardem aí, para a semana que vem nós temos
mais videoaulas sobre Grécia e Roma. Mas vou disponibilizar lá links que você pode acessar aí da sua casa para você ouvir, para você estudar. Ok? Um abraço, obrigado, valeu!